Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo Microsoft Flight Simulator 2020 para responder uma pergunta muito recorrente, presente em quase todos os comentários dos vídeos relacionados ao simulador de voo. Esse avião vai ser lançado para Xbox Series? Esse cenário vai ser lançado para Xbox Series? Esse controle vai ser lançado para Xbox Series? Então, se você quiser saber o que vai acontecer daqui para frente, quais são as perspectivas e o que eu acho sobre a questão Xbox Series dentro do simulador de voo, vem comigo, vamos lá. Bom, pessoal, primeiro ponto a saber, e obviamente você já deve saber disso, mas é bom enfatizar, o Xbox, ele é um console, um videogame. Ponto. Ah, mas é um jogo mesmo. Não vamos entrar na questão do que é o Microsoft Flight Simulator. Vamos entrar na questão do que é o Xbox. O Xbox é um console. Para quê? Para jogar videogame. Primeiro ponto a saber e esclarecer é isso. Segundo ponto, foi abordado questões muito objetivas com relação às reclamações, aos problemas que vêm sendo reportado no Xbox. E os caras não conseguiram responder objetivamente. Eles só disseram o seguinte: a gente está tentando contornar a situação, a gente está caminhando para conseguir resultados muito positivos. Mas não quer dizer que vai ser tudo resolvido. Por quê? Porque é um videogame, é um console. Para quê? Para jogar videogame. E qual é o ponto negativo nisso tudo? Que as desenvolvedoras sabem disso. Você tá entendendo? Que o público massivo dos consoles são de pessoas que não têm realmente nenhum envolvimento com a aviação e não vai sustentar isso a longo prazo. Então por que uma desenvolvedora vai direcionar esforços, vai dividir parte do seu time para tornar possível lançamentos de aeronaves que têm sistemas, que têm recursos, que têm dentro do seu processo de desenvolvimento sistemas que jamais, em tempo algum, vão ser utilizados por essa galera? Você que está no console, que leva a sério a aviação, tudo bem, você é uma exceção, mas 90% leva na sacanagem. Não vai pegar um PMDG, não vai pegar uma aeronave como o A310 da N-Build, não vai pegar um Honda Jet, não vai pegar um avião com todos os recursos, vamos dizer assim, uma aeronave stud level, para fazer um voo com o mínimo essencial, necessário e aceitável na operação de um avião desse tipo. E as desenvolvedoras sabem disso. E aí você cai numa situação que a gente inclusive já chegou a abordar aqui, né? Nas ciladas. Porque, vamos lá, você não tem aeronaves, né, de boa qualidade, são raras exceções, tá? Você tem muito mais aeronave da geral, ou seja, da aviação geral, aeronaves pequenas, né? Aeronaves monomotoras, bimotoras, turbohélice, do que aeronaves de grande porte. As aeronaves de grande porte que tem lá, com pouquíssimas exceções, que a gente inclusive vai deixar o card aqui, ó, se você quiser assistir quais são as ciladas do Microsoft Flight Simulator no Marketplace, aqui na tela vai ter um card, clica lá e você vai saber. Então o que acontece? Você tem muito mais cilada no Marketplace do que coisas realmente boas para quem deseja aeronaves com extrema qualidade, né? Ou seja, com um nível de simulação elevado e que vai te entregar uma experiência mais completa. Aí, resumo da ópera, começa a aparecer um monte de desenvolvedora colocando umas porcarias dos aviões lá. Para quem? Para esse pessoal que está no console, bota lá e vamos ver o que dá. Miseravelmente, se o cara vender 2.000 cópias, 3.000 cópias, o que vai muito mais além do que isso, o cara já se deu bem na história. Mas por quê? Porque tem o pessoal do console que vai lá e consome esse tipo de conteúdo, entendeu? E depois reclama, porque o avião é ruim, porque o avião não presta, porque o avião não devia nem estar lá no Marketplace, isso é um absurdo, tem que ser banido e etc e tal. Normalmente quem diz isso são aqueles que tem um pouco mais de conhecimento, não são pilotos eventuais, já tem algum tempo de simulação, vamos dizer assim, e tem critérios para julgar uma aeronave. Agora, o cara que está chegando agora, descobriu o simulador de voo agora, vai para o Marketplace, vai cair em várias ciladas. Então, acaba sendo lucrativo sob o ponto de vista de que essas aeronaves vendidas lá no Marketplace, a Microsoft ela vai ter participação em cima disso. Então, se vender, eles não estão preocupados com a qualidade que vai ser colocada ali, entendeu? Então, são dois pontos extremamente importantes. Primeiro, se você realmente tem expectativa de ter os melhores produtos para o simulador de voo, vai para o PC. Pega o teu console, transforma em dinheiro, sai dessa macumba, porque isso não vai para frente.
Quanto tempo tem que estão dizendo que vai sair o PMDG pro console? E você acha que vai ser como com os demais que estão vindo aí? E cenário? E tudo mais que você vê aí que tem pro PC e não tem pro console? Você não vai ter a mesma experiência nunca. Tu quer ter o melhor? Tu quer ter realmente a experiência completa? Você quer realmente poder chegar e falar assim, pô, mano, agora eu tô voando, agora eu tenho tudo quanto é avião que eu quero na minha mão. Então é computador, é PC. Sem falar que você tem compatibilidade de inúmeros controles, você tem uma vasta possibilidade de cenários e aeronaves. As limitações, elas existem, mas são mínimas. Agora, console. Acho que eu já respondi a pergunta, né? Vende o seu console, ou então junta dinheiro até você conseguir a parte do que você precisa aí para você comprar um computador gamer e corre pro abraço. É o que eu tenho para dizer, galera. Certo? Assim, me desculpa a você que caiu na cilada do console. Ah, mas eu não sei como montar uma máquina. Me chama no privado que a gente conversa, eu tento te ajudar. Porque se tu continuar nessa macumba, você só vai se apurrinhar. É bom sobressaltar, pessoal, que tudo que eu disse aqui está condicionado aqui ao fato de você ser uma pessoa que a longo prazo pretende estar envolvido com aviação virtual, com o simulador de voo. Não tem mal nenhum você ter um console. Eu tenho meus consoles aqui, jogo menos hoje do que jogava no passado, mas continuo tendo os consoles aqui, um monte de jogo. É bacana ter um console. Tem coisas que só tem para console. Se eu sou gamer, eu tenho que ter o console. Porque eu não vivo só de simulador de voo, senão eu piro. Agora, você que realmente tem a intenção de permanecer na aviação virtual e quer o melhor, então é PC. Esquece o console, pelo menos a título de você voar, tá? Você pode manter o console, se você tiver condições de manter o console e comprar o PC Gamer, like, beleza. Agora, se você não tem condições de ter os dois, vende o console e compra o PC. E outra coisa, pessoal, você que está no console, que tem vontade de ir pro PC, comenta, porque eu vou tentar fazer um acordo para tornar a sua vida mais fácil. Eu vou tentar chegar no pessoal que tem poder para transformar a tua experiência. Vamos tentar conseguir cupom de desconto para você comprar um console com aquele precinho. Então, senta o dedo no like, comenta aí qual é a tua experiência dentro do console, como é que tá a tua vida dentro do console, qual é a tua expectativa em termos de adquirir um PC, que dependendo do resultado, a gente vai fazer um acordo, vai trazer para você a chance de você adquirir um computador gamer com um preço bacana. Galera, eu espero que o vídeo tenha sido útil mais uma vez aí. Dessa forma, conto muito aí com o seu like para ajudar a divulgação e fortalecer o Conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.